Boa noite a todas e todos. Estamos começando aqui mais uma live para discutir a Semana Nacional do Movimento Funk, JC, Funk TV. Salve, meu irmão, saudades. Vande Oliveira, Yuri Oliveiras, senador Humberto Costa. Daqui a pouco já vou fazer uma breve introdução aqui para falar do nosso dia especial. As pessoas que não sabem, essa semana estamos comemorando a Semana Nacional do Movimento Funk, dia 7/7, né? Devido à morte do MC da Leste, que nós perdemos em 2013, está se completando 7 anos da perda dele. E criamos aqui, através da Liga do Funk, do Movimento Funk, de modo geral, 2 projetos de lei, um municipal e um estadual. E essa semana estou conversando com parlamentares da importância desse movimento que nós estamos no nosso Brasil, né? A importância que ele tem nas periferias. Nessa semana, como vocês já sabem, nós estamos comemorando o Dia Municipal e Estadual do Funk em São Paulo, que foi terça-feira, né? Conforme eu já expliquei aqui. A data foi escolhida em homenagem ao nosso saudoso Daniel Pellegrini, MC da Leste, que fui morador, inclusive, lá da favela do Pira, era meu parceiro ali de quebrada, né? Que foi morto no palco durante um show em 2013 e é fruto de uma articulação importante da Associação Cultural Liga do Funk, da qual fui vice-presidente de 2012 a 2018. Neste período, o funk se articulou politicamente não só em São Paulo, mas em outros estados. Além de conquistar um dia para chamar de nosso, a gente também conseguiu derrubar uma proposta de lei que tentava enquadrar o funk como crime de saúde pública. De lá para cá, a repressão e a violência policial em bailes funks só aumentou, né? Todos nós já sabemos desse comportamento da polícia institucional, né? O funk ainda é visto como um assunto da pasta de segurança pública e não da cultura. E a gente decidiu fazer essa série de lives sobre funk e política justamente para pensar como mudar isso. Ontem eu conversei com o deputado federal e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, sobre saúde e cultura funkeira em tempos de pandemia. E ele ainda se comprometeu com a gente a propor no Congresso o Dia Nacional do Funk. Amanhã eu recebo aqui a vereadora carioca Verônica Costa, a nossa mãe loira do funk aí, a galera que manja do tempo das antigas, Furacão 2000, né? Que representa o movimento funk na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. E hoje é com muita satisfação que eu recebo o senador Humberto Costa, do PT do estado de Pernambuco, que vai trocar uma ideia comigo sobre o papel do Senado na proteção da cultura periférica e sobre um projeto de lei que tramita na casa com a proposta de reconhecer o funk como manifestação cultural popular. Bora lá, meu senador. O senador já deu um salve aqui, já vou estar chamando ele. Senador Humberto Costa, já tô chamando, esperando aqui, mandei a solicitação para ele, a informação e a gente já começa esse bate-papo incrível. Aguardando, receber informação. Fala, meu senador! Olá, Bruno. Uma alegria muito grande poder estar aqui com você, participando dessa live, para a gente conversar um bocado aí sobre a questão do funk e a cultura no nosso país. Fico muito feliz de poder receber esse seu convite. Vou tentar muito obrigado, arrumar aqui, porque eu não sou muito bom na tecnologia. Vou tentar arrumar aqui para ficar... Só descer um pouquinho a câmera, para as pessoas verem seu rosto, conhecer esse pernambucano. Tá melhor agora? Tá perfeito, meu senador. Áudio incrível, a imagem está incrível, um plano de fundo sensacional, com muitos livros, né? Ser um intelectual aí nordestino, um parlamentar muito importante. Senador, é uma satisfação imensa poder recebê-lo aqui conosco, né?
A gente do Movimento Funk já tem um carinho especial, imenso por você, por ter sido nosso padrinho em 2017, por articular aquele projeto que visava criminalizar o movimento funk como crime de saúde pública, né? E foi uma vitória, né, por articulação do senhor no Senado que nós conseguimos arquivar esse projeto genocida, né? Estamos aqui novamente na Semana do Funk para tentar articular outras lutas muito importantes, né, senador? Então, sinta-se abraçado. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse nosso convite. Sim, a alegria é inteiramente minha. Na verdade, eu tenho em você, no pessoal do funk, uma referência importante. Você sabe que eu procuro, no meu trabalho, sempre colocar o tema da cultura numa posição importante. E, sem dúvida, o funk é hoje uma das mais importantes expressões culturais, especialmente da juventude, especialmente das áreas populares, das periferias, representando uma grande manifestação da nossa cultura. E, ao mesmo tempo, como é uma manifestação que envolve as pessoas pobres, as pessoas mais combativas, as pessoas negras, as pessoas da periferia, também é sempre um espaço de discriminação, não é? Por parte das autoridades, por parte da polícia, por parte dos governantes, mas o funk tem dado mostras aí de uma grande capacidade de organização, de um grande profissionalismo e, acima de tudo, de muita coragem para enfrentar, não é, essa postura que os governos têm tido, que a polícia sempre tem, e para construir uma cultura diferente, né? Senador, para nós é uma satisfação imensa. Eu quero saudar todas as pessoas que estão chegando agora, né? Estou conversando com o senador Humberto Costa, do Pernambuco, né? Pelo Partido dos Trabalhadores. E o nosso papo aqui é sobre por que o Senado precisa reconhecer o funk como manifestação cultural, né? Quero saudar aqui meu padrinho e presidente da Liga do Funk, Marcelo Galáctico, que está acompanhando, né, que foi responsável por todo o processo de articulação aqui, onde nós conseguimos ter a vitória de ter o dia municipal e o dia estadual, né, pelo nosso vereador Reis, do PT, que conseguiu o dia 7/7 como dia do funk, e pela nossa querida deputada estadual Leci Brandão, sancionado pelo ex-prefeito Haddad e sancionado pelo ex-governador do estado, Geraldo Alckmin, né? Então já vou logo para uma pergunta de cara, senador, que é, esse projeto que eu mencionei aqui, que propõe reconhecer o funk como manifestação popular, é de autoria do deputado federal Chico Alencar, né? Do Rio, também pelo PSOL. Agora, ele aguarda uma tramitação no Senado. O que está travando a aprovação desse projeto, senador? Bom, primeiro, esse projeto ele é muito importante, até porque ele veio logo depois daquele arquivamento que nós conseguimos por parte do senador Romário, não é? Naquela tentativa de criminalização do funk, não é? Feito por essas forças de extrema-direita. Houve aquela pesquisa lá, provavelmente muitos robôs entraram para tentar apoiar esse projeto que criminalizava o funk. Então, logo depois que nós conseguimos essa vitória e a sua participação, a sua mobilização, o fato de você ter me chamado para ajudar nesse processo, e nós conseguimos uma grande vitória ali. E logo depois veio esse projeto que veio lá da Câmara, da autoria do ex-deputado Chico Alencar, que é uma pessoa também altamente comprometida com tudo que diz respeito à nossa cultura, com tudo que diz respeito aos movimentos organizados na área cultural, que foi aprovado lá na Câmara, veio para o Senado, foi para a Comissão de Educação. Eu consegui ser indicado para ser o relator do projeto na Comissão de Educação e nós aprovamos lá esse parecer. E quando o projeto iria já para o plenário para ser votado, aí o senador Alessandro Vieira, lá do Sergipe, ele apresentou um requerimento para mandar o projeto para passar também pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que o que nós precisamos fazer, assim que voltar
o trabalho presencial lá no Senado Federal, são dois movimentos. Um movimento é o de, lá na Comissão de Constituição e Justiça, pedir para que a presidente, a Simone Tebet, indique um relator. Se for possível, eu vou pedir novamente para ser o relator, não é? E que ela, o mais rapidamente possível, marque a votação. Agora, eu acho que uma coisa importante, paralelamente, seria vocês fazerem um contato com o Alessandro. Você sabe que ele é um delegado de polícia e tal, tem um pouco uma visão preconceituosa, mas eu diria a você que ele não é dos piores. Eu acho que valeria a pena também a gente conseguir se articular para marcar um papo com ele, mostrar o que é o movimento funk, mostrar a relevância, não somente do ponto de vista cultural, estritamente dito, mas também do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, tudo que o funk representa. E aí eu creio que a gente consegue, se a gente voltar pelo menos aí até o mês de setembro, vamos dizer assim, talvez, quem sabe, a gente possa aprovar esse projeto, né? E vamos começar também, eu vi você falando que o Padilha aceitou apresentar a proposta do Dia Nacional do Funk lá na Câmara dos Deputados. Eu quero lhe dizer que eu já estou aqui me oferecendo para ser o autor da proposta do Dia Nacional do Funk lá pelo Senado. O que for votado primeiro vai estar no nosso campo de um modo geral, né? Nós temos um Dream Team aí, né? Um time dos sonhos aí, de 2 deputados muito comprometidos, né? Eu acho que ali em 2017, senador, o senhor mostrou a capacidade, a qualidade que tem de poder articular para fora do partido e ter um trânsito muito aberto dentro das câmaras, né, legislativas, né? E a sua relação com o senador Romário, que é o senador também pelo estado do Rio de Janeiro, pelo partido Podemos, foi muito importante a sensibilidade do senador entender que nós somos assegurados, né, pela Constituição, né, mas o funk ainda ele precisa de um projeto de lei que nos assegura dentro dessa Casa Legislativa. No artigo 5º, nos garante, né, direito ao lazer, né, toda essa representatividade da juventude. Então, quando o senhor traz aqui para nós, que já está comprometido a estar tramitando com isso, eu me coloco à disposição, estarei conversando com o Marcelo Galati, com os demais empresários, representantes do movimento de todo o Brasil, para que nós possamos, né, o movimento funk ele está aberto ao diálogo, né, esse movimento que representa as juventudes do Brasil, né, então, o senhor já ter adiantado isso para nós é muito importante. Então, me coloco inteiramente à disposição para estar conversando com o senador Alessandro. Eu gostaria que ele me conhecesse pessoalmente, que ele conhecesse um pouco do trabalho de formação, de educação e social que nós fazemos não somente aqui em São Paulo, mas em relação por todo o Brasil, né, senador? E eu já quero te encaminhar, mas... Desculpa, eu ia falar? Não, eu ia dizer que, na verdade, há muito desconhecimento sobre o que representa o movimento funk, né? E quando há desconhecimento, muitas vezes há o preconceito também, não é? E aí eu acredito que um trabalho que a gente pudesse fazer por lá ajudaria bastante a aprovar essas 2 proposições. Quando ele for lhe conhecer, ele vai saber quem é você, a sua formação, o tempo de estudo que você tem, mestrado, hoje o doutorado, enfim, ele vai começar a ter uma dimensão, né, e uma visão diferente do que é que esse movimento efetivamente representa e do quanto ele oferece às pessoas alternativas. Ao contrário, ao invés do movimento funk apoiar de alguma maneira ou de ter vínculo de alguma maneira com qualquer atividade criminosa, é o contrário. Muita gente, por conta do funk, não é, segue um roteiro diferente. Hoje é uma coisa bastante profissional. Hoje tem um público gigantesco no Brasil que muita gente também não sabe, porque a grande mídia não valoriza, não é? E tem muita gente que combate sem saber nem o que é. Então, eu não tenho dúvida de que nós temos grande chance de fazer muito sucesso nessa investida para conversar com os senadores, para trabalhar lá
a ideia de um movimento funk ser reconhecido nacionalmente como um patrimônio cultural do Brasil, porque, afinal de contas, é isso que é, não é? Além de outros movimentos que vão surgindo, que estão ligados ao funk também, o pessoal que gosta de fazer os desafios de rimas, né? Aqui no Nordeste nós temos também os desafios de cantadores. Como aqui é uma coisa que é muito antiga, muito arraigada no interior, há uma valorização. E eu já vi uns moleques aí de São Paulo fazendo rima que não deixa nada a desejar com os maiores violeiros e repentistas que tem aqui no Nordeste, né? Então, o que falta é as pessoas conhecerem, né? O que falta é as pessoas se despirem de qualquer tipo de preconceito e ajudarem a gente a caminhar nesse roteiro aí. O movimento funk, senador, ele é uma extensão desse Brasil mais profundo, né? Eu diria até que os nossos jovens da periferia, nós somos o pré-sal da periferia que precisa ser investido. Uma vez que é investido nessa população jovem periférica, o retorno de processo de desenvolvimento do nosso país, ele é muito grande, né? E eu quero me colocar aqui inteiramente à disposição, senador, eu que venho do campo da sociologia, como militante, ativista, no meu processo de formação contínuo, né? Me coloco como um eterno aprendiz. Eu quero me colocar à disposição para estar conversando, né? Aí eu pergunto para o senhor se é preciso fazer um processo de educação também com os parlamentares, até para que eles entendam a nossa luta, né? E perguntar para o senhor como que o Alessandro vê esse debate no Senado, por exemplo. Como que ele entende? Eu me coloco à disposição para conversar com todas as bandeiras possíveis, né? Eu acho que ele nunca chegou a dizer que era contra, não é? Mas eu acho que ele, na condição de ser um policial civil, apesar de trabalhar numa área mais de combate aos crimes cibernéticos e tal, mas é um policial de todo jeito, né? Ele tem uma visão que é a visão da corporação, da instituição, que não conseguiu ainda absorver a importância, o valor, não é, dessas atividades e encaram muitas vezes com preconceito, né? Basta a gente lembrar quantas situações já aconteceram de abuso policial nos bailes funks, né? Em situações que terminam sendo conhecidas no Brasil por conta da violência que foi utilizada, não é? E, pelo contrário, que a gente sempre vê e acompanha. Eu tive a oportunidade de assistir em Brasília, no Festival de Curtas que teve lá, a apresentação de um filme. Eu não lembro o diretor, mas um filme que era sobre o funk no Rio de Janeiro e pegando gente hoje que é, digamos assim, celebridade, né? O caso do Pablo Vittar, o caso de outros artistas, e mostrando, inclusive, a rede que existe em termos de articulação, de produção cultural, em termos de sobrevivência para muita gente, de muita gente que está ali, que ninguém sabe, mas que pela quantidade de gente que gosta, que vai assistir, que segue e tal, tem muito mais relevância do que alguns desses artistas que estão todo dia na televisão, no Faustão, não sei o quê, não é? Então, eu não tenho dúvida de que as pessoas conhecendo, a gente vai enfrentando, vai vencendo o preconceito e vai conseguindo avançar. Outra coisa importante é que a gente precisa fazer um trabalho para ampliar ainda mais esse reconhecimento cultural. Agora mesmo, por exemplo, nós tivemos a aprovação desse projeto de lei, a Lei Aldir Blanc, não é? É importante que o pessoal da área do funk que precisa, que ele se inscreva. Isso é uma maneira também de a gente estar afirmando isso como uma manifestação cultural importante, não é? E ali eu tenho certeza que tem muita gente que, por conta da pandemia, não é, teve que ficar um tempo parado. A gente sabe que as festas
e os concertos do movimento funk, eles são para milhares de pessoas, então é um segmento que termina sendo atingido, né, por conta dessa questão da quarentena, né? E, portanto, eu acho que tem que botar a cara em todo canto. Tem que botar a cara para o cara saber que ali é uma atividade importante que precisa ser abrangida. Tem que pegar os pontos, não é, onde as atividades dos bailes funk, dos movimentos funk acontecem, para que eles possam ser também beneficiados pela Lei Aldir Blanc. Essa lei garante, por exemplo, para espaços culturais, um suporte durante 3 meses, que pode ir de 3 mil a 10 mil reais. Ele pode garantir para aquele pessoal autônomo que trabalha na área cultural também um benefício de 600 reais por mês até 1.000 e até por 3 meses, né? E também existe a chance de muita gente que tem pequenas empresas, que são microempreendedores, terem acesso a crédito também. Então, é preciso fazer o pessoal ter conhecimento disso e ir atrás. Isso é uma maneira de você conseguir também o reconhecimento para a atividade que o movimento funk tem no Brasil hoje. Muito bom, senador. Até para as pessoas que estão nos assistindo agora, a Lei Aldir Blanc, né, foi aprovado tanto no Congresso Nacional quanto no Senado e foi sancionado pelo presidente, cerca de 3 bilhões. Aqui para o estado de São Paulo vai chegar uma fatia desse bolo aí de 566 milhões. Né? Então, os 645 municípios que temos aqui no estado, nós estamos aí dentro das comissões sabendo o que vai aqui para a capital, que tem uma abrangência cultural muito maior. Devo lembrar aqui que isso foi uma conquista dos movimentos sociais, de cultura, toda essa articulação na cultura, então isso aí é uma vitória incrível para dentro dos movimentos, né? Em meio a essa pandemia, quando chega algo que possa nos fortalecer na questão financeira, econômica, isso para nós é muito importante, né? E já pegando um gancho disso, senador, eu quero perguntar aqui para o senhor o que significa exatamente reconhecer o funk como manifestação cultural popular. Por favor, mostra qual que é essa importância e o que isso significa. Bom, esse reconhecimento é muito importante. Primeiro, porque é um reconhecimento a uma atividade cultural, a um movimento que é cultural, mas, ao mesmo tempo, ele é também um movimento político, ele tem ideias que defende, ideias que propaga, e que estão todas elas identificadas com a visão libertária da sociedade, com a visão democrática, com a garantia de que todos podem e devem ter vez. Isso já cumpre um papel social extremamente importante. Por si só, isso já justificaria. É importante também porque é um reconhecimento da importância econômica dessa atividade. Como eu falei, nesse filme mesmo, a gente via quanta gente, quantos jovens, pessoas recém-saídas quase que da adolescência, fazendo sucesso, criando, contando a realidade do que é viver nas regiões periféricas das grandes cidades do Brasil, mostrando o tipo de organização social que existe lá, falando das lutas mais importantes que as comunidades têm e que o movimento está ali presente também, está agregado a isso, está puxando isso. Então, isso é muito importante. E, sem dúvida, o mais importante é a gente poder dizer que o funk, assim como o samba, assim como o forró, assim como inúmeras outras atividades que são consideradas um patrimônio cultural e material do país, também possa ser compreendido como tal. Isso dá um status importante, isso quebra muito do preconceito, isso faz essa turma que propaga o preconceito e tal pensar 2 vezes antes de fazer, isso faz a polícia repensar e daqui a pouco isso torna-se uma atividade que vai muito, já é hoje, mas que vai ainda muito mais além
simplesmente das regiões periféricas do Brasil, não é? É um movimento que tem uma repercussão, inclusive, internacional. Então, é a gente fazer o reconhecimento da dignidade que esse movimento tem e da importância cultural e social que ele tem. Vamos trabalhar para esse reconhecimento. É importante vocês fazerem sempre o reconhecimento do papel do ex-deputado Chico Alencar, não é? Ele já me procurou muitas vezes para botar o projeto para frente, mesmo depois dele ter saído do mandato, que ele disputou a eleição para o Senado e não ganhou, mas de vez em quando ele me liga e pergunta, quer saber como é que a coisa está, se ele pode ajudar, enfim. Então, é uma figura relevante para esse movimento nosso, né? É um parlamentar muito comprometido, né? Nós ficamos felizes por toda essa construção, né? Parlamentares vindo de outros partidos que possa fortalecer a caminhada que o senhor tem, e agora também com a posição, na conversa que eu tive ontem com o deputado Padilha, né, que é ex-ministro da Saúde, nós falamos, por exemplo, bailes funk e fluxo nesse tempo de pandemia. Então, assim, as coisas que nós conseguimos trazer nessa live foi muito importante para a gente entender que o papel da cultura ele é transversal, porque a gente não está discutindo só a questão de cultura e entretenimento, a gente está discutindo, né, a sociedade no todo, né, direito à cidade, mobilidade urbana, o papel da educação. Então, são essas coisas que nos alegra e nos dá essa força motora para continuar fazendo um trabalho de articulador, de militante, de ativista e de intelectual periférico que eu posso trazer aqui para o senhor, que é o objetivo, né, que é fruto do governo Lula e Dilma, né, senador? Eu queria até fazer uma pergunta para você. Eu vi muita coisa, infelizmente, como eu sou do grupo de risco, né? Eu tenho mais de 60 anos, eu sou diabético e hipertenso. Então, eu não pude, apesar de eu ser médico, eu não pude acompanhar mais de perto como é que o pessoal tem trabalhado, especialmente na periferia, não é? Esse processo todo da quarentena, do esclarecimento, da conscientização das pessoas sobre essa pandemia da Covid-19. Como é que vocês trabalharam isso, principalmente o movimento funk, o pessoal? Como é que trabalhou, como é que se engajou nisso aí e o que é que vocês consideram que foi mais positivo em termos de resultados? Muito boa. Obrigado pela pergunta, senador. É um imenso desafio poder responder aqui, usar a capacidade de síntese, né? Aqui a realidade do município aqui em São Paulo, a gente tem cerca de 300 pontos de fluxo, né? Pessoas que produzem ali atividades culturais, né? Então, o que acontece? Nós estamos em vários grupos de articulação falando com essas pessoas, primeiro, para combater qualquer tipo de fake news, que falar que podem ir para a rua, que usar máscara não é importante, né? Esse processo de conscientização da nossa população é primordial. E, sobretudo, também, essas famílias que estão perdendo seus empregos, que não têm uma estrutura, não têm subsídio para alimentar suas famílias, a gente está com uma grande rede de apoio, né? Buscando parceria com empresários, tentando, de alguma forma, buscar uma conversa com o poder público, com a gestão municipal aqui, para que a gente possa distribuir essas bases. Aqui, sobre a minha responsabilidade, já consegui fazer chegar diretamente, indiretamente, porque eu não estive presente no local, mas diretamente pela articulação, mais de 3.000 cestas básicas, né? Mas eu posso trazer relato de experiências das comunidades do Heliópolis, em especial o Paraisópolis, com o que eles estão fazendo, né? A experiência que o Paraisópolis trouxe ali, né, que quando eles já perceberam que o que estava acontecendo com a pandemia era muito sério, o Gilson, presidente da Associação de Moradores lá do Paraisópolis, o que ele fez? Ele abriu um chamamento de apoio dessas pessoas para que pudesse contratar 3 ambulâncias, uma sendo UTI, né, contratar médicos, enfermeiro, equipe técnica e elegeu presidentes de rua. São cerca de 420 presidentes de rua numa comunidade com 100.000 habitantes, né? O custo disso é cerca de R$5.000 por dia. Ou seja, a previsão que eles tinham é que se fosse até 60 dias, o custo disso seria R$300.000. Aí eu pergunto, né, senador, uma pergunta sobre outra pergunta. Como que uma liderança, como nós lideranças, que temos essa capacidade de gestão de dinheiro, de recursos, gestão de emergência, né,
trabalhar com essas situações de risco, como que um curso desse, para amenizar esse impacto na comunidade, é cerca de R$300 mil, como que os cofres públicos, tanto do Executivo Municipal e Estadual, né, pensando pelo município, que é mais de 68 bilhões, e pelo Estado, mais de 230 bilhões, como que o prefeito e o governador ele não tem gerência e capacidade de articular uma crise como essa? Independente do posicionamento do presidente da República, que é importante que ele se posicionasse, mas ele não tem essa consciência, mas a gente não pode só esperar deles. A gente está contando que a prefeitura e o governo do estado, eles cuidem das pessoas do estado de São Paulo, né? Então, fica aqui uma reflexão, mostrar que essas lideranças, elas têm capacidade, só que falta muita percepção do poder público sobre essas lideranças no dia a dia. Eu acho, inclusive, que nessa pandemia nós subutilizamos muita gente, não é? A começar pelos agentes comunitários de saúde. Esse trabalho da atenção básica, ele é muito relevante na saúde no nosso país. E os agentes comunitários de saúde, eles poderiam ter sido utilizados de uma forma mais articulada, mais organizada, mais intensa, porque naquela área ele conhece todo mundo, conhece as famílias, sabe onde é que tem pessoa mais idosa, onde é que não tem. Em alguns lugares, por exemplo, o pessoal usou muito os agentes comunitários para fazer o acompanhamento de pessoas que tiveram contato com gente que teve Covid, mas que não tinham sintomas. Ajudaram a organizar, em muitos lugares, o isolamento de pessoas que estavam acometidas, mas que, como elas vivem num ambiente muito denso, com muita gente, às vezes 10, 12 pessoas, pelo menos aqui no Nordeste é comum você ter uma casa que moram 10, 12 pessoas e que só tem um cômodo. Como é que você vai fazer isolamento social? Como é que você vai conseguir manter 11 pessoas não contaminadas se a 12ª se contaminou? Então, houve várias iniciativas. Eu vi, inclusive, aí em Paraisópolis, o pessoal levando as pessoas contaminadas para fazer o isolamento em umas casas ali no Morumbi, enfim, não é? Quer dizer, é uma coisa muito importante, um tipo de iniciativa muito importante. E que o poder público deveria, se ele não pode diretamente, pelas limitações que a lei tem e tal, e mesmo assim sempre se dá um jeito, se faz um convênio com a ONG, se faz uma articulação com um grupo qualquer, mas ele poderia fazer com que houvesse uma mobilização maior de outros setores que são sociedade civil. Não é? Se o pessoal nas regiões periféricas tem essa capacidade de mobilizar empresários, de mobilizar pessoas que possam ajudar, imagina o que é você ter uma prefeitura, um governo do Estado, ou ter um governo federal, né? Perfeito. O senhor, como médico, né, o senhor sabe as dificuldades que nós temos, né? Ontem, inclusive, nessa live com o deputado Padilha, ele como ex-ministro da Saúde, eu trouxe relatos, por exemplo, de 2 médicas que, além de profissionais da saúde, elas também desenvolvem algum tipo de trabalho voluntário, né, nas redes de médicos populares, né? E elas trouxeram vários relatos das dificuldades, né? Doutora Mariana Vilermosa e doutora Carla Portes, né? Então elas trouxeram aí as dificuldades. Por exemplo, esses hospitais emergenciais aqui não estão passando por processos de licitação. Então a gente fica imaginando o tanto de coisa e de corrupção que pode acontecer no meio de um caos de uma pandemia como essa, né? Fora, assim, a vida dos profissionais, dos técnicos da saúde que estão sendo expostas, não tem equipamentos qualificados, né? Não tem equipamentos à disposição de atender. Então, nós estamos perdendo profissionais, né, da saúde. Então, isso é muito preocupante. A exemplo do que nós já conversamos aqui a respeito de Paraisópolis, é um exemplo muito interessante que segue a linha da saúde e da gestão do que é Cuba e Venezuela, né? Então, esse formato de gestão, tanto que Cuba e Venezuela são os 2 países da América Latina
que têm o menor crescimento por conta da pandemia. Ou seja, a gente precisa de gestores que têm esse olhar macro da sociedade e que têm a responsabilidade pela sua população, independente daqueles que votaram nele ou não, né? Então, esse é o nosso grande desafio. Eu acho que está aqui o papel da cultura nessa transversalidade e capacidade de articulação para que a gente possa dar mais vida digna para as nossas pessoas, principalmente as mais periféricas, né? E eu já quero emendar numa pergunta aqui para o senhor, né? O senhor está compondo um grupo de trabalho dentro do PT de combate ao racismo. O funk é um movimento legítimo das quebradas, né? E como o senhor sabe, nós sabemos, é majoritariamente composto por pessoas negras, né? Que sofrem muito essas esferas distintas e efeitos do racismo estrutural que se soma a um enorme preconceito de classe. Como nossos senadores estão pensando combater esse problema tão antigo, né? Como que é esse desafio dentro do Senado? Bem, nós temos feito aí várias reuniões, né? Isso foi uma iniciativa do senador Paulo Paim, que tem uma grande militância nessa área. Todos nós, de imediato, concordamos e temos participado. E temos discutido vários aspectos e várias ações que podem ser feitas. Por exemplo, a apresentação de determinados projetos de leis que podem ajudar na luta pela igualdade racial e, ao mesmo tempo, na luta que tem que ser cada vez maior contra o racismo, contra o preconceito e, acima de tudo, contra essa visão equivocada muito forte que existe na nossa sociedade. Isso passa, primeiro, por nós trabalharmos como as pessoas poderem entender as razões do racismo, né? O Brasil é um país que tem, talvez, entre todos os países do mundo, exceto os países da África, que alimentaram durante muito tempo com escravos, não é, o tráfico de escravos no mundo, mas o Brasil foi o país onde essa chaga ela foi mais forte, não é? Nós fomos praticamente o último país de dimensão grande que aboliu a escravatura. Apesar da abolição da escravatura, a situação dos negros continuou sendo colocada num segundo plano, não é? O Brasil foi um país que desenvolveu a agricultura durante um bom tempo, num processo que era de embranquecimento da população, trazendo migrantes da Europa, da Ásia, enquanto que os negros, que terminaram sendo libertos, ficaram sem ter a mínima condição de como sobreviver. Então, a gente trabalhar muito para quebrar essa ideia falsa de que no Brasil não tem racismo, né? De que os negros aqui são tratados e têm a mesma oportunidade que têm os brancos no Brasil, não é? A necessidade de a gente fazer também as pessoas que são mestiças, como eu, reconhecerem a sua negritude, não é? Então, tudo isso eu acho que é importante. E você pode fazer isso, seja estimulando o debate sobre essas questões, fazer um convite, eu vou sugerir lá para o pessoal, para a gente fazer um debate online, uma dessas próximas reuniões que nós vamos ter, não é? Racismo e cultura, para que a gente possa exatamente olhar todas essas manifestações culturais tão importantes, não é? Que vieram para cá, que foram constituídas aqui também, não é? E que são relevantes. Eu não sei se você sabe, tem um projeto, uma lei que foi aprovada e que ela é da minha autoria. Eu apresentei esse projeto em 1995. Aí, em 1998, eu disputei a eleição para o Senado, perdi a eleição e saí. Porém, uma deputada do PT do Rio Grande do Sul, ela até já morreu, não estou lembrando o nome dela, ela pegou esse meu projeto, eu pedi para ela fazer o projeto tramitar. E foi aprovada a obrigatoriedade de colocar no currículo escolar das crianças no Brasil
o estudo da história da África, da história da importância da participação cultural, econômica dos negros na formação do nosso país, não é? Isso tudo, isso, por exemplo, foi uma lei. Recentemente, aí, o MEC praticamente deixou de cumprir esse objetivo de ter livros didáticos, inclusive com o objetivo de transmitir esse ensinamento, esse conhecimento. Não é? Então, nós lá podemos trabalhar em vários frontes. O nosso discurso, a nossa palavra, os nossos debates, mas também a gente transformar em leis ideias que podem surgir da nossa cabeça, mas podem surgir muito bem da cabeça de vocês, como o Dia Nacional do Funk, como uma proposta de reconhecimento do funk como manifestação cultural imaterial, patrimônio imaterial do nosso país. Muito bom, senador. O senhor trouxe aqui muitas coisas. O nosso país é reflexo de uma colonização, né? Somos frutos de um país colonizado, o racismo, essa negação que as pessoas acham que isso é discurso de vitimismo de preto. Então, o senhor está trazendo aqui um problema de estrutura e um problema da instituição, né? Então, o racismo ele é estrutural e institucional. E a precariedade da educação, né? Eu, por exemplo, eu me descubro negro com mais de 26 anos, por exemplo, e ter autoestima de reconhecer como negro, saber da minha negritude, de assumir, inclusive, meu cabelo crespo natural, né? É justamente por esse reflexo do racismo. Então, a gente está falando de educação, a gente está falando de estrutura, de falta de acesso, falta de oportunidade, né? Então, a pauta da educação, ela é muito importante. E a cultura, ela complementa nisso. Né? Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, que é relator da Comissão de Educação do Senado, né? Como a comissão, e especificamente o seu mandato, vê o papel da cultura periférica? Eu falo funk, capoeira, rap, samba de modo geral, né? Na educação. Essa pasta que vive maus momentos no nosso país nesse momento, né? Eu acho que é muito grande, não é? Porque educar não é um ato meramente de transmitir informações e conhecimento. É muito mais do que isso. É, na verdade, uma troca, não é? Tanto o professor tem a transmitir, quanto o aluno transmite para o professor. E assim é também no conjunto da sociedade. As periferias, elas têm hoje uma capacidade, uma criatividade enorme para, inclusive, educar. Você conhece, eu não lembro o nome dele, eu sou muito ruim de lembrar nomes, títulos de coisas, mas eu vi uma matéria, eu acho que foi na Folha de São Paulo, de um jovem da periferia que está estudando para ser professor e que ele usa o linguajar da periferia para transmitir a várias pessoas na comunidade conhecimentos filosóficos. Então, ele faz debates assim de uma riqueza, uma coisa extremamente interessante. Eu até tinha pensado, estou pensando em ver se convido ele para participar também de uma discussão como essa lá no PT, não é? Porque é uma demonstração não somente de uma criatividade, de uma capacidade muito grande, mas, acima de tudo, não é? De uma capacidade de ajudar as pessoas a compreenderem uma coisa que é tão vital para a nossa vida, que é o debate sobre quem somos, de onde viemos, para onde nós vamos, o que é felicidade, o que é o objetivo da vida. E, muitas vezes, é um debate muito hermético, muito fechado, né? E precisa de alguém que fale aquilo que as pessoas entendem para que elas possam, efetivamente, também usufruir do benefício do conhecimento, né? Então, eu entendo que são inúmeras essas contribuições. E eu entendo que, nos governos do PT, nós procuramos muito fazer essa integração de saberes, não é? Infelizmente, nós saímos do governo por aquele impeachment, não conseguimos ganhar a eleição, e o pior é que o pior que poderia acontecer, aconteceu, que é esse governo de Bolsonaro, com toda essa visão
equivocada de quem não gosta de pobre, de quem não gosta de negro, de quem não gosta de ninguém que represente o setor mais explorado e oprimido da nossa sociedade, né? Muito bom, senador. Eu, como educador popular, né, faço esse trabalho social. Eu acho que o maior desafio que nós temos aqui, assim como exemplo desse jovem, que eu também não vou recordar o nome dele, acompanho todos esses grandes fenômenos que surgem, né, com essas linguagens, e a gente tem um trabalho aqui. Eu, com a minha linguagem natural da quebrada, do funk, da periferia, quando eu entro para dentro da academia, é uma outra linguagem. Quando eu acesso os espaços de política, como Conselheiro Nacional de Juventude, quando eu começo a conversar com parlamentares, é uma outra linguagem. E como profissional da cultura, para o mercado eu tenho que ter um outro tipo de linguagem, né? Então, eu costumo dizer para as pessoas que eu me tornei um poliglota de uma língua só, né? Porque a gente tem que ter essa variedade de saberes para poder transmitir todas as ideias, né? Aqui a gente está falando de política, de cultura, né? E a gente está falando de uma forma que faz ficar fácil chegar nas pessoas mais vulneráveis possíveis, né? Então a gente está discutindo em âmbito nacional. Então é muito importante valorizar esses profissionais da educação que têm esse trabalho, né? E eu quero dizer aqui para o senhor, senador, que eu fiquei muito feliz, né? Que eu tinha uma pergunta para fazer para o senhor a respeito do nosso projeto. Deu uma travada? Voltou? Opa, voltou. Eu quero dizer aqui para o senhor... Tá tudo bem. Que o senhor já adiantou, né, a nossa vontade, o nosso grande anseio, né, a nossa consulta popular, que era criar esse projeto de lei que reconhece o dia 7/7 como Dia Nacional do Movimento Funk. O senhor já começa incrivelmente essa live, se propondo, se colocando à disposição. Então, eu queria saber do senhor, se o senhor, a gente já começar a conversar com os empresários daqui de São Paulo, com os artistas, com os produtores culturais, para a gente emplacar esse projeto de lei, tanto pelo deputado federal Padilha, quanto pelo senhor no Senado, né? Eu acho que é o momento da gente ampliar, conversar com outros parlamentares, como que a gente consegue fortalecer nesse momento. Eu já me coloquei à disposição, inclusive, para estar conversando com o senador Alessandro, né? E eu preciso muito dessa articulação do senhor nesse momento. Não, com certeza, pode contar. Eu vou já essa semana pedir para o pessoal começar a fazer uns estudos lá. Preciso que você e mais gente aí do funk possa nos subsidiar para a gente elaborar uma bela justificativa para essa proposta, que essa justificativa, inclusive, cumpra esse papel de ser bastante esclarecedora no sentido de mostrar a riqueza cultural, mas também a importância econômica e, principalmente, o papel social que o funk joga. E eu creio que, com isso, a gente vai conseguir sensibilizar muita gente. Eu vou ver lá com o pessoal, como eu lhe disse, para a gente te chamar lá para falar um pouco sobre essa ideia. Quem sabe a bancada toda do PT não assume essa proposta, eu acho bem provável. E também para você falar um pouco desse universo, né, do funk em meio ao ambiente de racismo que nós vivemos hoje no nosso país, né? Levar aí uma importante contribuição para a gente fazer esse debate. Nós estamos discutindo várias coisas lá. Elaboração de projetos de leis, realização de audiências públicas, cobranças por parte nossa em relação ao governo federal, ações judiciais. Então, são muitas coisas. E tem gente lá da maior qualidade, gente que está pensando, não é, o movimento negro nos dias atuais, que está na frente dessa luta toda contra o racismo, né? E que tem aquele espaço da fala, não é? Que somente as pessoas que vivem com o problema têm condição de fazer. E para nós isso é muito relevante porque nós queremos poder absorver isso e reproduzir essas lutas. Ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo no Brasil hoje, não é? Onde o tema do racismo o tempo inteiro está presente, não é? Nessa questão da falta de oportunidades,
nessa questão da violência policial, não é? Nessa questão do acesso à educação, do acesso à saúde, e num contexto mundial também, da crise aí do neoliberalismo, né? Em que o tema do racismo também chegou com muita força, especialmente depois desses episódios, né, acontecidos nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que eu acho que as condições objetivas, né, elas estão todas dadas para a gente trabalhar. Tem um espaço para se falar nisso, tem um espaço para se trabalhar sobre isso, e eu quero ser alguém que possa ajudar, né, a abrir mais espaços para todos nós. Senador, estou muito feliz, eu estou acompanhando aqui todas as mensagens, inclusive, enquanto nós estamos conversando. Pessoas lá da favela da Nelson Cruz, que é o meu berço de moradia. O dia que o senhor estiver em São Paulo, eu quero te receber lá na comunidade para apresentar todas as lideranças, os meus irmãos, os primos que estão ali naquela comunidade. Belém, Brás, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, as pessoas estão aqui muito felizes, né? Os mais de 20 milhões de funkeiros no Brasil, por mais que isso ainda vai passar por um processo, né? Me coloque inteiramente à disposição para a gente escrever esse projeto de lei juntos, né? Eu e minha equipe de comunicação, de articulação aqui, nós iremos sentar para escrever isso junto com o senhor e com o deputado Padilha, né? Então, assim, por mais que ainda não foi para o processo de votação, a gente já se sente muito honrado pela disposição e a sensibilidade que tanto o senhor quanto o deputado federal Padilha teve conosco, né? Então fica aqui um grande abraço fraterno de toda a massa funkeira, né? Que aí a pergunta final que não quer calar, senador, para o senhor, já para a gente ir para o nosso encerramento aqui. O que funk e política tem a ver? Olha, eu acho que tem tudo, não é? Principalmente porque é um movimento de baixo para cima, é um movimento que surge da própria comunidade, que surge da própria periferia, que lida o tempo inteiro com os graves problemas que a gente tem no nosso país para a população que mora nas favelas, para a população que mora na periferia, e que o movimento funk, assim como outros movimentos também da periferia, representam vozes para levar para o país esse grito, não é, por liberdade, esse grito por justiça, esse grito por prioridade. Um exemplo mesmo foi essa própria pandemia, não é? Como é que a coisa aconteceu? Alguém que estava lá do lado de fora, viajando, passeando pela Europa, não sei por onde, vem, a doença é transmitida para uma pessoa que trabalha na casa como doméstica, e daqui a pouco estava toda a periferia, não é, sofrendo as consequências dessa pandemia, não é? Então, esse é o retrato do Brasil. E eu acho que todos esses movimentos, em especial o movimento funk, são uma parte importante para a gente construir cidadania para essas pessoas, levar essas vozes para o Brasil ouvir. Eu quero te agradecer bastante essa oportunidade, dizer que eu continuo aí à sua disposição, à disposição de todo o pessoal, e vamos combinar para essa semana nós fazermos aquele agendamento, ver um dia, talvez você possa nos ajudar a montar essa agenda cultura e racismo. Eu acho que é uma coisa muito importante e eu tenho certeza que o movimento funk tem muito a falar sobre isso, né? Senador, a minha agenda está à disposição do senhor, né? Quero aproveitar mais uma vez por ter se colocado à disposição, não só para estar falando aqui comigo, mas por toda a massa funkeira, né? E agradecer especialmente também a sua assessora Silvana, que é sempre muito acolhedora. Quando a gente pede uma informação, ela é sempre muito receptiva. A minha agenda é de vocês, senador. Eu quero me colocar à disposição inteiramente, né, a serviço como utilidade pública para as coisas que nós iremos fazer nesse sentido. Né? É muito importante isso que o senhor está levantando, é uma grande vitória, punho cerrado, o movimento negro aí agradece nesse sentido. Tamo junto, senador. Obrigado. Obrigado. É nóis. Valeu. É isso, boa noite, galera. Vamos encerrando aqui, amanhã tem mais. Valeu, senador.